Eu não peço nada para Deus. Eu não peço dom de línguas, eu não peço dom de cura, não peço. Eu só peço o amor para que Deus me ensine a amar. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entrei em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor, que se apresenta, Pai, para nós, Senhor, para nós estarmos à frente do trabalho, cada um na sua necessidade, cada um na sua responsabilidade, cada um com o seu objetivo, Pai. E o Senhor sabe, o Senhor colocou em nossos corações os objetivos em que devemos seguir, Pai. Orienta-nos, Deus. Abra os caminhos. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, Senhor, teu amor, para que possamos ser compreensivos, tolerantes uns para com os outros, Pai. Para que possamos, ó Pai, demonstrar gratidão, Senhor, em tudo que fazemos, ó Pai. Para a tua honra e tua glória, Senhor. Que o nosso bom dia, Senhor, seja um bom dia de paz. Que o nosso dia, Senhor, que a nossa presença seja uma presença onde o Senhor esteja entre nós, Pai, para que possamos compreender um ao outro, Pai. Abençoa nossas famílias, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos inimigos também, Senhor. Todos aqueles, ó Pai, em que temos diferenças, Senhor. Muitas vezes até só de olhar para uma pessoa, às vezes a gente não vai com a fisionomia dela. Não sei por que isso, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Então, Senhor, dá-nos graça, Pai. Ajuda-nos a pensar diferente, Senhor, porque todos nós somos semelhantes, todos nós somos feitos por Ti, Senhor. Todos nós, Pai, somos irmãos e devemos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais compreensivos. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Quem estiver com vontade aí, pode ler para nós, versículo 8 até o 14. o amor e a lei. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometam adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se reúnem em um só. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Se alguém quiser ler do 11 em diante, E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas reviste-vos do Senhor Jesus Cristo. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Glória a amém. Deus. A gente tiver essa parte com. Nossa,
É importante, né? Ontem eu tava lendo um- umas anotações aqui que a gente vai fazendo, né, ao longo dos nossos estudos aqui, e me veio uma frase, e acho que é eu queria até procurar depois se é um provérbios que fala da longanimidade, né, e das injúrias, que a gente deve suportar as injúrias para se tornar longânimo, e agir com misericórdia, sabe? E E Deus vem tocando muito no meu coração em relação a esse tipo de atitude nos últimos tempos, sabe? A gente tentar, às vezes, agir com silêncio quando a gente é provocado, agir com silêncio quando alguém fala alguma coisa, sabe? Mas não é um silêncio mal, né? Mas é um silêncio misericordioso, sabe? A gente pedir bastante que Deus nos transforme, né? Transforme nosso coração, né? Dê um coração misericordioso, um coração amoroso, que a gente possa olhar para as pessoas com piedade, sabe? Saber que nós também somos pecadores, que também nós erramos, também nós somos injustos, né? Nós também pisamos na bola com as pessoas e a gente caminhar com esse entendimento de que as pessoas caminham tentando fazer o melhor, né? Caminham tentando fazer o bem e eu acho que tem me ajudado a reagir de uma forma melhor, sabe? Em relação àquilo que o outro faz pra mim, aquilo que o outro fala pra mim, né? Então, me faz eu ficar menos defensivo e mais amoroso, sabe? E essa primeira parte aqui, ele fala muito sobre isso, né? Ó, ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, né? Com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, né? E o que Jesus tem nos ensinado tanto aqui, né, sobre isso, né, sobre, né, acho que em João ele fala, né, ame ao próximo como eu te amei, né, aqui tem algumas partes que ele ainda fala, né, ama como a ti mesmo, né, mas como eu te amei, nossa, e sobe mais a régua ainda, né, porque às vezes a gente deixa de nos amarmos, né, em algumas situações, né, porque se a gente se amasse de verdade, né, em todas as situações, né, a gente não, não pisaria tanto na bola, né. Mas que diz o 9, né? Pois isto, né? Aí ele fala aqui, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né? E a gente tá falando de coisas importantes aqui, ó, né? Quando a gente fala de adultério, a gente pode falar de adultério em relação à esposa ali, o cônjuge, né? O marido, mas a gente pode falar até mesmo de trair né, a confiança de um amigo, né? Trair a confiança de uma pessoa, né? No trabalho, né, em casa. Matar, você tem a parte do matar fisicamente, mas você pode, né, a palavra, tem um provérbio que fala, né, que a língua tem o poder de matar e de fazer viver, né? Então, aquilo que a gente fala para as pessoas também, né, o cuidado que a gente tem que ter para usar com sabedoria. Acho que lá na frente Paulo vai falar, acho que em Filipenses, a gente usar com sabedoria as nossas palavras, né? Para, né, quando é conveniente, não usar somente por aquilo que a gente, né, te pedir sabedoria, né? Pedir discernimento do Espírito Santo, né? A hora que a gente devemos nos calar, devemos falar, devemos exortar, devemos simplesmente, né, absorver aquilo e orar, né? Porque dependendo da palavra que a gente refere a uma pessoa, a gente pode até, né, tirar a pessoa do caminho, né? Ou mesmo matar o sonho da pessoa, né? Então, assim, quão cuidadoso nós devemos ter, né? Agir com as palavras, né? Não simplesmente achar que matar é pegar, né? Ir lá e matar fisicamente a pessoa, né? Mas a gente pode matar emocionalmente as pessoas também, né? Espiritualmente, né? Furtar aqui, né?
dia a gente estava vendo, né, a questão lá, a dona Marinete trouxe o exemplo do carrinho da criança lá que pegou o carrinho, né? Então, sem querer ali. Então, quantas coisas a gente sem querer, às vezes podemos estar fazendo errado e não percebendo, né? Então, que a gente possa, né, ter esse discernimento para saber o que é certo, o que é errado, né? Ontem nós lemos, né, da questão do tributo, dos impostos, né? O próprio respeito, né? Então, dê respeito para quem, né, merece respeito, honra, né, a quem merece honra. E essa questão da cobiça, né? Que para mim a cobiça, nossa, envolve muita coisa, né? Envolve inveja, né? Envolve a gente desejar algo que não é nosso. A cobiça também ela envolve para mim a questão do desejo pelo pecado, né? O pecado é uma forma de cobiça, né? Então, algo que a gente começa a deixar entrar no nosso coração, nos nossos pensamentos, né? Um desejo que a gente sabe que é errado e aos poucos ela pode ir tomando conta do nosso, né, do nosso ser ali e a gente, né? E acho que até tem uma parte lá que fala da cobiça, né? Que a cobiça, quando a gente deixa ela se tornar, né? Torna a gerar pecado, né? E depois do pecado gera morte, né? Então, a gente possa realmente estar nos blindando diariamente, né? Porque não é em uma oração, né? A gente não vai orar aqui e pedir, Pai, né, me proteja disso, 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 e eu nunca mais preciso olhar para isso, né? A gente precisa o tempo todo, né, nos vigiarmos em relação a cada um desses itens, né, que ele vem trazendo aqui, né? Sobre a questão, né, do comportamento, do caráter, né, do homem, né? E quanto mais próximo a gente vai, né, estando de Cristo, quanto mais a gente vai lendo a palavra, mais né, o Espírito Santo vai nos revelando, né, aquilo que é o correto, né, que é o caminho reto, né, para que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguimos o caminho reto em direção a Cristo, né. É, outro dia, e assim, não é vaidade nenhuma, né, mas eu acho que muitos de vocês também, mas eu achei um negócio muito interessante porque outro dia eu estava olhando para as minhas mãos. E quando eu olhava para minhas mãos, eu via como se eu lembrava das marcas de Cristo, né? Né, na cruz ali. E é justamente eu acho que isso que a gente tem que, sabe, tentar fazer todas as vezes que a gente olha para as nossas mãos, sabe? Tentar enxergar Cristo em nós. Tentar sempre enxergar a gente se doando, né, pelo outro. Porque foi isso que Cristo fez quando ele recebeu aquelas marcas, né? Ele se doou por nós. Então, cada vez mais a gente poder enxergar Cristo naquilo que, né, dentro da nossa vida, né? E caminhar da mesma forma que ele, né, que ele caminhou, né? Buscar trazer, né, tudo que ele tem nos ensinado para dentro do nosso, né, nosso ser, né? E a gente sabe que não é fácil, né, que tem muitos desafios, que tem tanta coisa envolvida, tanto julgo, né? Julgo externo, julgo interno, tantos conflitos, né? Mas a gente sabe que com calma, né, em oração, a gente, né, reflexão, meditação na palavra, né, a gente vai sendo transformado e vai encontrando a paz cada vez mais, né, a paz de Cristo no nosso coração, né. É que ele fala, né, se há qualquer outro mandamento, né, tudo nesta palavra se resume, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né, e que faz parte lá do segundo maior mandamento, né? Que fala lá que o primeiro maior mandamento é, né, amar ao Senhor, né, a teu Deus, né, com todo o teu coração e a toda a tua alma, né? E esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo grande mandamento é semelhante a este, né? E é justamente o que está escrito aqui, né? Amar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente tá falando, né, que em João ele vai um pouquinho mais pesado ainda, né? Que amarás a teu próximo como eu te amei, né? Nossa, e como é que a gente pode amar o nosso próximo como Jesus nos amou, né? Então desiste, né? Porque não somos capazes? Não, né? Não. A gente, né, siga o exemplo dele, né? Cada vez mais, né, mergulhemos em misericórdia, em amor. Né, tenhamos o olhar para o outro, né, mesmo que a gente não concorde, né? Esteja em desacordo, mas que a gente possa, né, buscar. O seu Mário trouxe algo na oração hoje aí que foi muito profunda, né? Porque
Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente não vai com a cara da pessoa. Como assim, né? Não, a pessoa não tem o corte de cabelo que eu estava esperando, né? Ou ela não, né, não, a feição dela, ou ela não é bonita aos meus olhos, ou ela é meio esquisita, ou ela anda meio torto, ou ela anda assim, ou, né, quais são os padrões que nós, né, aqui na Terra colocamos em nosso coração, né? Então que a gente possa estar andando inclinado totalmente ao espírito, né? Porque todas essas coisas são em vão, né? O que realmente importa é o coração das pessoas, né? É o que as pessoas têm dentro do coração, e quando elas têm algo no coração que também não é bom, que nós possamos orar por ela também, né? Que nós possamos também transbordar o amor de Cristo, né? O olhar misericordioso, compreendendo que o que ela tem no coração, né, não é dela, né? Mas é do inimigo, é o pecado, né? O pecado que nos escraviza. Então, que a gente possa orar para que as pessoas possam ser libertadas, né? Como Cristo tem nos libertado, né? Continuamente. O amor não pratica o mal contra o próximo, né? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aqui a gente fala, né, que de todos os dons, de todas as coisas mais importantes de tudo é o amor, né? Quem somos nós para trazer o julgamento do próximo, né? A gente a gente vê tanto julgamento, né, de não, fulano é católico, não, fulano esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, né? E aí o que Cristo vem falando pra gente é ame, né? Ame, ame, simplesmente ame, né? Transborde, né? Deixa a luz resplandecer, né? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre a escuridão, as trevas e a luz, né? E a gente perceber que a escuridão ela nunca pode apagar a luz, né? Se a gente perceber, se a gente chegar num lugar e tiver sei lá, uma vela acesa, né? Você pode chegar à escuridão que for, a vela vai continuar iluminando, né? E já ao contrário, não é o mesmo, né? Onde tiver escuridão, se chegar a luz, a escuridão vai embora, né? Então, a luz, né, é muito superior, né? Muito superior. Não tem nem medida para isso, né? E a mesma coisa é o amor, né? O amor, ele sempre vence, ele sempre quebra, né? Ele quebra o coração de qualquer um, coração duro, né? É quebrado pelo amor, não por dureza, né? Que nós possamos é, carregar isso no nosso coração, sabe? Que a gente possa chegar nos nossos ambientes com cara de bonzinho, né? Com cara de amor. As pessoas possam olhar e falar, cara, tem alguma coisa diferente, porque todo mundo aqui tá com essa cara amarrada, mas aquele cara tá sorrindo, né? O que é que tem diferente nele, né? Que eles possam ver realmente o Espírito Santo dentro né, de cada um de nós, por onde nós chegarmos, né? Onde nós passarmos. O dia está próximo, aqui na minha próximo trecho aqui no 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. E aqui, olha só, já é hora de vos despertardes do sono. É como se, né, nós estivéssemos aqui perdendo tempo, né? Estamos aqui bobeando, né? O tempo tá passando, né? Não tem aquele negócio, acorda, filho, né? Acorda, desperta, né? Então, que a gente realmente possa estar atento, né? E não simplesmente deixar as coisas, né, o tempo passar, né? As coisas né, espirituais, que a gente possa realmente estar vigilante, né? É, a gente sabe que muitas tribulações, né, passam na nossa vida, né, que a gente possa realmente estar apegado a Cristo a todo momento, né? Tanto vigilante nas tentações, tanto vigilante nas provações, né? Que a gente realmente possa ter compreensão, né, do que está acontecendo no mundo espiritual, né? E pedir discernimento, proteção, né? Que a gente possa estar em oração constantemente, né? É, Na minha igreja, esse final de semana, teve um culto, eu assisti online, né? E tem falado sobre idolatria, né?
E uma das coisas que falou esse final de semana foi idolatria religiosa, né? Falando sobre religiosidade. E é até um tema difícil, né, de você pregar, né? Porque a pastora ali pregava, tal, falando sobre, né, religiosidade, mas ela não conseguia trazer um exemplo, né? E eu ali fiquei na expectativa de, né, pô, que exemplo que ela, de repente, ela pode trazer aí que eu consiga me identificar dentro desse modelo aí, né? Algo que eu não esteja conseguindo, né, enxergar, né? E passou, ela falou bastante sobre, né, religiosidade, né? E que às vezes uma pessoa pode estar fazendo, né, obras na igreja, mas para poder, né, receber o reconhecimento externo, né, das outras pessoas, que a pessoa pode estar, né, fazendo determinadas coisas e tal. E aí, assim, no final das contas, para mim, é muito assim, do que está no coração, porque é difícil a gente julgar a religiosidade na vida das pessoas, né? Porque religiosidade a gente está aqui todo dia de manhã, né, estudando a Bíblia, né, no devocional, né? Religiosidade é a gente orar, né, todos os dias, né? Religiosidade é a gente sentar na mesa para almoçar e fazer uma oração antes de comer para agradecer, né? É assim, então é difícil a gente julgar o outro porque a gente não conhece o coração, né? Só Deus conhece. Então aquilo que aquela pessoa faz ou não faz para Deus, né? Tem coisas, por exemplo, que são feitas no oculto, e tem coisas que são feitas que não dá para ser feita no oculto, né? Então, por exemplo, né, ajudar uma pessoa, né, ajudar, sei lá, uma instituição, ajudar na igreja. Então, assim, não, eu não quero ser religioso, né? Não quero ser religioso. Então, assim, então eu paro de ajudar para que as pessoas não me vejam, eu paro de me sentir religioso, né? Então é uma linha muito tênue, né? A gente precisa orar muito e uma coisa também acho que é não deixar de fazer o bem por causa disso, sabe? Se a gente, algo que a gente está fazendo, que a gente sente que é uma coisa, né, que é boa, né, que nos aproxima de Cristo, né, que ajuda o próximo, que nos edifica. Então, acho que são esses os parâmetros que a gente pode, né, utilizar para se os frutos daquela obra são bons, né? O fruto da árvore vai dizer se aquilo ali é bom ou não. Então, acho que são coisas que podem, né, trazer indícios do que é religiosidade e do que não é religiosidade, né? Se os meus atos, né, são pedras de tropeço na vida de outras pessoas, né? Então, acho que isso pode ajudar a trazer mais reflexão e nos guiar sobre isso, né? Ouvindo o Espírito Santo. Então, aqui já é bom, né? Já é hora de vos despertares do sono. E eu acho que despertar do sono tem a ver com isso também, sabe? A gente poder olhar para as nossas atitudes e saber se será que eu estou, né, fazendo aquilo que Deus realmente, né, tem colocado no meu coração ou estou deixando me perturbar por coisas externas, por julgamento dos outros, né, ou por medo, né? Então que a gente possa nos blindar realmente, né? Revestir as armaduras, porque aqui na frente até fala, né, das armas, o que é armas da luz, né? Que ó, vai alta noite e vem chegando o dia, né? Deixemos, pois, as obras das trevas, né? E revestimos-nos das armas da luz, né? E aí esse aqui me faz lembrar lá de Efésios, né? Não tem como, né? Da armadura celestial, né? Do capacete da salvação, as sandálias da paz, couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? Que a gente possa nos revestir realmente da armadura, né? O nosso escudo da fé, a espada do Espírito, né, que são as armas que, né, celestiais aí para nos proteger, né, na caminhada. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícies, né, e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Nossa, olha isso aqui como é forte, né? Cada um desses itens aqui, né? Andemos dignamente como em pleno dia. E aí tem até a parte na Bíblia, né, que fala do dia e da noite, né?
Aqui, ó, não em orgias e bebedices, né? Então, não em impundícias e dissoluções, né? Contendas e ciúmes, até ciúmes, né, gente? A gente vê que ciúmes é pecado. Para mim foi uma grande novidade para mim, e eu acho que foi uma cura na minha vida também. Pelo temor de Deus, né? A gente saber que ciúmes é pecado. A gente tem que se livrar dessas coisas no nosso coração, né? Que a gente não é dono de ninguém, né? Que a gente deve confiar em Deus, né? Deixar Ele cuidar. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, né? Acho que o significado de concupiscência é pecado, é isso? Eu não sei se alguém tem uma claridade sobre qual é o significado, mas sei que é coisa ruim. Vou abrir aí para vocês comentarem. Bom dia, bom dia. Concupiscência é o desejo da carne, né? Os pecados. É, Que esse texto, né? Ele é bastante interessante, mas é uma coisa que Deus tem nos ensinado, né? Sempre, porque lá em Coríntios, né? Se eu não me engano, é o 13, fala que sem o amor nada seria. Então, o amor é algo mais importante que a gente tem que cativar nas nossas vidas. É algo que, que se cativa, que a gente tem que estar todos os dias, né, pedindo a Deus, porque muitas vezes é difícil a gente amar as pessoas, a gente compreender as pessoas. E quando fala ame ao próximo como a si mesmo, eu entendo assim, como é que eu quero ser amada? Como é que eu quero ser tratada? Sabe? Porque se eu me amo, eu vou tratar a pessoa como eu me amo, como eu queria que a pessoa me amasse, como eu queria que a pessoa me tratasse. Então, se eu vou amar alguém como eu gostaria que ela me amasse, eu não iria fazer o mal para ela, porque eu não quero que ela faça o mal para mim. Eu não quero que ela me traia, eu não quero que me deseje o mal, que tenha ciúme. Nada que venha me fazer mal, eu vou querer que faça comigo, né? Então, por que que eu vou fazer também com aquela pessoa? Então, esse termo, assim, amar como a si mesmo, eu classifico assim. Eu entendo assim, né? E aí eu procuro, né? Tratar as pessoas como eu quero que me trate, sempre tratando bem, porque se você chega com a pessoa e você trata a pessoa mal, aí você quer que ela lhe trate bem. Não existe isso. Não vai acontecer, né? Porque não está sendo recíproco. Então, se você fala com ignorância, a pessoa vai te responder no mesmo nível. Se você trata alguém, né, de uma maneira estúpida, vai ser no mesmo nível. Então, eu procuro, às vezes a gente escorrega um pouquinho, né? Porque tem pessoas que realmente a gente acaba saindo um pouquinho dos trechos, acaba, né, sendo ignorante mesmo, pelo jeito que a pessoa já é. Porém, a mudança, a gente também não pode só esperar dele ou dela. A pessoa pode mudar através de nós mesmos. Quando a pessoa vir lhe responder, lhe falar algo, você ir responder com amor, responder com carinho, ter compreensão. Muitas vezes até você acha, você tá certo, mas deixa para lá, para não gerar uma briga ali. Tudo aí você já está cativando um amor dentro de você. Você está cativando ali uma compreensão. Porque muitas das vezes também é melhor a gente ter paz na nossa vida, né? Do que a gente ter. Como é que fala? Tem uma frase até que fala isso, né? Do que a Ter gente ter razão. razão. É. Melhor ter paz do que ter razão, né?
Então, isso também gera um amor, né? Um entendimento. E o amor, gente, é muito forte. Porque quando a gente ama, a gente não vai adulterar, né? A gente não vai trair o nosso companheiro, a nossa companheira, a gente não vai querer roubar ninguém. Então, são vários fatores que a Bíblia ela nos ensina nesse termo de amor, né? E o amor, ele é o cumprimento da lei, porque quando você ama, você tem tudo na sua vida, porque você não quer fazer nada de mal. Então, você vai acabar cumprindo a lei. Mas quando você não ama, quando você não está nem aí para as pessoas, ó, tanto faz como tanto fez, você acaba fazendo mal para ela. Às vezes você não vai roubar, mas você vai trair, vai contar alguma mentira, né? Vai fazer várias coisas que aquela pessoa não vai gostar, não vai se sentir amada. Então, tem vários fatores. E independente da pessoa que seja, a gente tem que tratar, a gente tem que falar da maneira que a gente quer que a pessoa nos trate. Com o amor de Cristo, é muito difícil a gente amar com o amor dele, né? E a Bíblia também, ela nos ensina que temos que amar até o nosso próprio inimigo. Eu digo que eu não tenho inimigos. Eu não tenho ninguém que eu diga que eu odeio aquela pessoa. Graças a Deus, não. Mas pode ter alguém que diz que pode dizer que me odeia, simplesmente pelo fato do jeito que eu sou. Porque tem muitas pessoas que, como o Fábio citou mais ou menos, né? Que só pelo olhar não vai com a cara da pessoa. Minha adolescente está nessa fase. Eu já vivi essa fase, então eu entendo, né? Os adolescentes, quando chega nessa fase, eles têm essa mania. Ah, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara daquela professora, daquele colega, daquela pessoa, é isso, é aquilo, mas muitas vezes nem conhece a pessoa a fundo para saber como é a pessoa. Se realmente a pessoa é assim, como é que você vai classificar uma pessoa só pelo exterior dela e o interior? Às vezes eu posso achar, eu já achei assim, por isso que eu estou falando no termo de adolescentes, mas eu já achei assim, aquela pessoa deve ser insuportável, não deve valer nada. Mas quando eu conheci a pessoa, eu vi que era uma pessoa maravilhosa. Então, a gente não pode julgar, a gente não está no coração de ninguém. A gente não sabe o que ninguém é capaz de fazer. Então, a gente tem que amar sem olhar quem é a pessoa, o que a pessoa faz, o pecado que a pessoa cometeu. Não, temos que amar, porque imagine, né? A pessoa não fez nada com a gente, mas fez tantas coisas para o mundo erradas, matou, roubou, né? Mas Deus é o amor. Deus amou, Jesus amou. Deu seu filho ali para morrer na cruz, por ele, por ela. Então, por que que a gente não pode amar também? A pessoa pode até querer nos fazer mal, mas o mundo é assim. Então, temos que amar. E se falta ainda esse amor na nossa vida, que a gente peça, né, para Deus, porque quem pede, recebe. E é algo que eu sempre digo, né, e repito que eu não peço nada para Deus. Eu não peço dom de línguas, eu não peço dom de cura, não peço.
Eu só peço o amor para que Deus me ensine a amar. Me ensine. Eu já contei aqui, né? Eu acho que eu já contei, não sei se os irmãos lembram, acerca do meu pai. Eu já contei? Se eu contei, não vou contar de novo, não. Vocês lembram que eu já contei? Pode contar, Tamires. Eu não lembro, não. Que eu tinha muita raiva do meu pai. Eu não conseguia amar meu pai. Quando meu pai chegava aqui, eu ficava agoniada para ele ir embora. Eu não dava atenção a ele. Falava assim normal, parecia uma pessoa para mim pior que um estranho, porque eu não conseguia amar meu pai, porque meu pai, ele bateu muito em minha mãe. E ele batia na minha mãe sem motivos, né? Minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, batalhadora. Minha mãe hoje, se vocês conhecerem, vocês vão dizer que mulher é essa, desbocada, que minha mãe fala muito palavrão. Ela é alterada, sabe? Ela é assim, se você falar com ela, ela é direta, o que tiver de falar, ela fala na cara, mas é uma mulher muito sofrida, sabe? Uma mulher muito sofredora. E ela apanhou muito, 14 anos, ela apanhando. E eu já vi muito essas situações, né? Que ele chegava bebendo, batia nela sem motivos. Então eu criei um ódio dentro de mim, um ódio do meu pai. E quando eu pude vir embora, eu não fazia mais questão de ver meu pai. Quando eu pude vir embora, né? Que minha mãe veio fugida para cá, para essa cidade onde a gente mora, para Valença. Ninguém deu apoio, que a gente morava lá em Jequié. Ninguém deu apoio, né? A família dela também não deu apoio, mas graças a Deus, Deus sempre coloca uma pessoa no caminho, né? Para que a gente venha vencer. E graças a Deus ela está aqui bem, hoje ela está bem. E meu pai, minha avó faleceu, ele conseguiu uma pessoa para comprar casa lá. Só que a casa já estava mesmo caindo aos pedaços, porque meu pai era alcoólatra, né? Então, cada dia que ele não tinha dinheiro, ele vendia um pedaço da casa. Aí eu falei com ele, eu tinha ódio dele, mas sim, ele era meu pai. Eu ainda não estava nos caminhos do Senhor, né? Eu estava afastada. Aí eu falei com ele, vende a casa e vem para cá. Aí assim ele fez, vendeu a casa. Eu arranjei uma casa aqui para ele, um pouquinho distante da minha, né? Porque de minha mãe, eu sempre zelei pela vida dela. E ele uma vez disse para ela que a última vez que batesse nela ia quebrar um braço e uma perna dela. Então nunca gostei que ele ficasse perto de minha mãe. E aí eu arranjei essa casa, ele ficou lá. E uns tempos passados, né, que eu não vou relatar muito, que a história é grande. Vou resumir. Ele ficou com câncer na garganta. Meu pai fumava muito, desde novo, né? E aí ele ficou com câncer na garganta. E quem teve que cuidar do meu pai? Eu. Eu que tive que cuidar do meu pai. Nisso eu já estava já nos caminhos do Senhor. E sempre pedindo a Deus para que Deus tirasse o ódio do meu coração e me ensinasse a amar. Porque se eu amava outras pessoas que não eram do meu sangue, por que que eu não poderia amar meu pai também? E aí eu tive que cuidar do meu pai. Eu me acabava aqui todos os dias, tinha que descer 2, 3 vezes na casa dele. E onde eu moro é ladeira, eu não tenho um veículo. Tinha que descer, tinha que subir, tinha que cuidar do trabalho e tudo e tal, mas eu ia. E nisso Deus foi trabalhando, né? No meu coração, na minha alma. E ele me tratava com muita ignorância, porque ele nunca gostou de mim assim, né? Ele dizia que eu era igual minha mãe. E ele sempre foi mais pro lado da minha irmã, porque minha irmã é igual a ele. E aí, né, foi levando, eu que cuidei dele, eu que fui cuidando mais do que ela, porque ela não morava aqui na cidade, hoje ela mora.
Então, eu sempre cuidei dele e Deus foi trabalhando no meu coração, né? E eu sempre pedi a Deus para que não levasse ele antes dele aceitar a Jesus. Eu nunca transpassei o ódio que eu sentia por ele. Eu nunca transpassei, né? Mas eu não, também não deixava ele falar da minha mãe, porque se ele falasse da minha mãe, para mim já era um motivo de briga. Então, eu nunca permitia que ele chegasse a falar dela, mas Deus me ensinou a amar ele, né? Deus me ensinou a amar. E ele, eu acho assim, como a Bíblia diz, aqui se faz, aqui se paga. Eu acho que ele pagou até pouco pelas coisas que ele fez com minha mãe, né? Ele, quando ele descobriu que tinha câncer, só sobreviveu mais 3 meses de vida. E o médico disse que ele estava bem. No dia que ele veio embora, o médico tirou a sonda. Ele estava comendo de sonda, né? A sonda pelo nariz. E o médico tirou a sonda, disse que ele estava melhor e tudo mais, mandou ele para casa. E aí, antes disso, a gente tinha feito culto lá na casa dele, as irmãs daqui da igreja sempre ia comigo. Se vocês verem uma foto minha e dele, eu tinha um vídeo. Acho que minha tia que tem um vídeo. Eu tava parecendo que eu tava doente igual a ele. Ele bem magro, né? Que a pessoa quando fica com câncer não pode se alimentar direito, fica magro mesmo, ainda mais que é na garganta, né? Que não pode se alimentar. Ele bem magro e eu bem magra do lado dele. Eu parecia uma caveira. Mas eu também estava doente e não sabia, né? Na época que foi o problema da tireoide, né? Porque eu estava tão cuidando dele, então eu não pensava em mim, né? Pensava ali nele. E Deus, ele preparou ele. Ele ouviu a palavra, ele aceitou a Jesus, porque meu pedido era esse, que não deixasse nem meu pai nem minha mãe morrer e sem aceitar Jesus, porque hoje é a nossa esperança, né? A minha esperança que a pessoa não morra sem Jesus, porque há uma oportunidade da vida eterna, da pessoa não perecer. E a gente aqui que ficarmos, fica bem no nosso coração, né? E aí, né, o médico disse que ele estava melhor, né? Mandou ele vir para casa porque o tratamento aqui é em Salvador. A pessoa vai, fica uma semana lá em Salvador, na casa de repouso, né, no hospital, e depois volta. E nesse dia o médico voltou, disse que ele estava melhor, não precisava ir. E pronto, ele ficou bem, ficou lá na casa dele. E nesse dia que ele faleceu, era para eu ir na casa dele. Olha o preparo de Deus. Ele ia morrer nos meus braços. Ele ia morrer na minha frente. Só que aí eu tinha tanta coisa para fazer aqui, na mercearia, que eu não fui. Eu disse, mais tarde eu vou. Minha tia Marineide tinha vindo de São Paulo para me ajudar a cuidar dele nessa época. E aí ela estava com ele, só que era aniversário dela no outro dia. E aí minha tia disse, eu vou arrumar meu cabelo, e aí amanhã eu vou sair. Eu disse, vá, tia, eu vou cuidar dele. E nesse dia eu não fui. E quando foi à tarde, minha tia começou a me ligar e eu acabei não atendendo a ligação dela, né? Porque eu estava com meu namorado aqui em casa. Aí ela me mandou uma foto dele deitado no chão. Ah, que ele tá aqui deitado, só que eu tô chamando, só que ela não tinha tocado nele. E ele não tá me atendendo. E aí, nesse momento que eu vi a foto, eu desci, chamei um rapaz no mototáxi e desci rápido para a casa dele. Quando eu chego lá na casa dele, ele já estava morto no chão. E ele sempre dormia, ficava em casa com a porta aberta, né, encostada. Ele não trancava a porta. E ele estava morto no chão. Não tinha reação nenhuma, que ele tinha caído,
que ele tinha se batido nada, mas ele tinha costume de dormir no chão, porque a casa era quente, né? Faz calor aqui no verão, e era verão, né? E ele estava deitado no chão, como se estivesse dormindo. E aí ele estava morto, né? E aí o rapaz ligou para o SAMU, né? Como se ele não tivesse morto ainda, para o SAMU ir lá, porque se a polícia fosse, ia ter que fazer biópsia, aquela democracia toda, e ele já estava doente, já estava com problema de câncer. E aí, meu pai, né, para resumir, estava morto no chão. Então, eu creio assim que isso foi um preparo de Deus na vida dele e na minha vida, para que ele não morresse sem antes eu amar ele, né? Sem antes eu amar ele, sem antes ele ir para Jesus, porque eu acredito que naquele grande dia ele vai estar com Cristo, né? Porque ele aceitou a Jesus. E se ele sobrevivesse e ele se curasse, ele ia voltar a fazer o que ele fazia antes. Ele ia voltar a beber, ele ia voltar a fumar, porque muitas pessoas só param com vício depois que está em uma situação de calamidade. Em um momento desse que ele não poderia, porque se ele fumasse, se ele bebesse, ia adiantar a morte dele. Então ele teve que parar, né? Então Deus preparou e levou. Então eu não me senti culpada pela morte dele, porque eu já amava ele, porque o que eu pude fazer por ele, eu fiz, né? Como se, eu digo assim, ele pode não ter, não ter assim, me dado crédito em tudo que eu fiz, não ter me dado recompensa aqui na terra por tudo que eu fiz por ele. Mas Deus, ele recompensa. E a recompensa de Deus é a melhor no mundo. Então a gente tem que amar a outra pessoa sem esperar que a pessoa ame a gente, sem esperar que ela nos ame, né? Eu vou amar o parente, quem nos ama é fácil a gente amar quem a gente ama, mas é difícil a gente amar quem não ama a gente. É muito difícil. E sabia que essa é a recompensa maior que Deus vai nos dar quando a gente ama uma pessoa que não ama a gente, que não compreende a gente, que muitas vezes faz o nosso mal, faz o mal para a gente, né? Que nos classifica até como um inimigo nosso. Então, desculpe. É essa recompensa que Deus ele vai nos dar pelo amor, né? Porque tanto que o povo fez, né? Tanto que Jesus fez por nós e nós, eu posso colocar assim, nós, porque é o mundo, crucificamos Jesus, né? Não acreditamos nos feitos deles, nas coisas deles, muitas vezes por ser influenciados por outras pessoas. Então, o amor, gente, o amor é a coisa maior que existe. É a maior que existe nesse mundo. Então, a gente tem que amar, independente. Eu sei que às vezes é difícil, que pessoas nos contrariam, né? A gente fica nervoso, fica chateado. São filhos, são parentes, são até nossos pais, muitas vezes. Mas é muito bom quando a gente tem eles do nosso lado. E quando a gente perde, muitas vezes, até quando eu vou orar, eu me pego, às vezes, querendo falar o nome do meu pai. Às vezes até esqueço que ele já faleceu, já tem uns anos, né? Eu não fiquei assim, quando ele faleceu, meu coração descansou, sabe? Meu coração descansou. Eu não criei aquele luto dentro de mim. Possa ser que minha irmã criou aquele luto dentro dela, mas eu não, porque eu estava em paz, que eu tinha feito a minha parte.
Então, não há nada melhor do que você amar e você fazer sua parte aqui na terra enquanto ainda estão vivos. Morreu, acabou. Morreu, segue o juízo final. Mas vamos fazer enquanto há tempo, amar enquanto é tempo, enquanto a gente tem, sabe? Enquanto a gente tem eles perto da gente, porque morreu é uma culpa terrível, né? Que a gente tem aquela culpa, era para me amar mais, era para me falar isso, era para me falar aquilo e morreu, acabou. Morreu, já foi, para que falar mais? Não adianta. Lá no velório, no dia que foi lá no enterro, no cemitério, minha irmã disse assim, Tamires, que ela não, ela é afastada, né? Ela, Tamires, fala alguma coisa. Eu disse para ela, eu vou falar mais o quê? Ele não está ouvindo. Ele já está aí no caixão, não está ouvindo, eu vou falar mais o quê? O que eu fiz em vida. Então, que a gente venha fazer em vida, venha demonstrar o nosso amor, venha, mas aquela pessoa ela não me ama assim. Não importa. Faça a sua parte você. Ame você. Cuide você. Porque a recompensa não vem do homem, não vem da mulher, a recompensa ela vem de Deus, a recompensa ela nos dá paz, ela nos dá tranquilidade enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, é isso que a gente precisa. Então enquanto a gente puder, a gente tem que fazer um pelo outro. Possa ser que por quem você está fazendo, não faça por você, mas Deus, ele envia uma pessoa para fazer por você. Então a gente tem que acreditar nisso. Amém? Amém, Tamires. Obrigado por compartilhar, viu? História linda, né? Inspiradora. Deus abençoe. É isso. Sem amor, nada somos, né? E como fala aqui no comecinho, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Foi isso que Cristo fez quando veio à Terra, né? Quando a gente vê, quando a gente, quando a gente, o tempo todo, né? A gente cai, quão longe de Deus nós estamos, né? Assim, no sentido de capacidade. E quando eu falo Deus aqui, me refiro a Jesus, né? Que quando ele fala amar uns aos outros como eu vos amei, quem é que pode fazer isso? Quem é que consegue, né? Mas cabe a nós tentarmos, cabe a nós praticarmos, cabe a nós buscarmos, e aquilo que não conseguirmos, ele será nosso juiz, né? Mas é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está buscando. E isso, por si só, eu acho que já é um bom caminho andado, né? E que seja tudo para honra e glória dele, né? Para honra e glória do nosso Senhor. Amém? Acho que a gente já avançou bastante aqui. Tudo certo. Vamos finalizar. Obrigado, Tamires, pelo testemunho, viu? Muito edificante. Obrigado por esse exemplo de amor e compaixão e que o Pai do Céu continue abençoando a sua vida, viu? Sempre. Obrigado. Então, vamos orar? Quem que quer orar pra gente aí? Uhum. Posso orar. Amém. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo, Senhor, dedicado aqui ao ouvir a Tua palavra. Através da Tua palavra, o Senhor toca nossos corações, o Senhor nos ensina, o Senhor nos guia, nos direciona, fortalece nosso espírito e aumenta a nossa fé. Assim como diz a Sua palavra, que a fé vem por ouvir. Estamos aqui todos os dias, Senhor, ouvindo de Ti, através da boca dos nossos irmãos, ouvindo os nossos corações, ouvindo através da Bíblia, Senhor.
E agradeço a Ti por esse privilégio, Pai, de poder caminhar com luz, de termos, Senhor, esse instrumento de guia que é a Tua palavra. Nem todos que já passaram por essa terra teve esse privilégio, Senhor, que nós temos. Somos todos gratos a Ti por isso, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine nossos corações, nos traga paz, Senhor, nos traga alegria, nos traga amor, nos ajude a perdoar, nos ajude a compreender. Que a Tua sabedoria, Senhor, repouse em nossos corações, porque estamos aqui, Senhor, buscando pela Tua sabedoria, aquela que vale mais que a prata e o ouro, aquela que nos traz longanimidade, que nos traz temor de Ti, nos traz a Tua presença, Senhor, que nos ensina a valorizar aquilo que realmente importa. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada um nesse devocional. Um dia maravilhoso, Senhor. Abençoa meu irmão Fábio, a Tamires, a Ruth, aqueles que não participaram. Abençoa, Senhor, meu Pai, com um dia extraordinário, Senhor, cheio da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. Que tudo, Senhor, vá bem para cada um aqui, Senhor. Abençoa as nossas famílias, as nossas esposas e maridos, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais. Que possamos transbordar em amor, Senhor. Não só para aqueles que amamos, mas para todos que nos rodeiam e até mesmo aqueles que não nos amam. Que tenhamos força, Senhor, e o Teu Santo Espírito para transbordar amor, conforme a Tua vontade. Que sejamos meros instrumentos Teus, Pai. E que seja feita a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, não só hoje e amanhã, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.